Pronto. Cíntia, fazendo sempre os prints aí, tá? Para a gente... Então, nós temos agora, tá? Para dar sequência à nossa apresentação, nós temos aqui o trabalho da Valdenise Batista. Fique com a palavra, Valdenise, tranquilinha aí, tá? Bom dia a todos e a todas. Nós fizemos um relato de experiência, né, que eu fiz em parceria com a professora Carla. Eu estou com a professora Carla, que é professora de arte aqui no Instituto de Educação, aqui em Ponta Grossa, onde eu sou professora de língua portuguesa e também na sala de recurso. E também foi em parceria com a professora Ângela, que tanto a Ângela como eu estamos fazendo um mestrado em Educação Inclusiva pelo Profei, que é a primeira turma a nível nacional que trabalha a inclusão, né? Então, já vem de algum tempo, a gente vem debatendo essa questão da inclusão em vários aspectos, e sempre, por ser professora de português, sempre me encantou a questão do filme, né? Os debates de filme. E, por estar no ensino remoto, a gente teve uma busca nesse tema, que é cenas inclusivas na arte, que a professora Carla, ela me auxiliou muito nesse trabalho, num trabalho de parceria, e a gente referenciou um filme nacional, né, que é o filme Colegas. Eu já vou abordar. Deixa eu só... Então, esse relato de experiência ele vai estar unindo as áreas de linguagem, de língua portuguesa, a arte e a educação especial. O trabalho é interdisciplinar por áreas, né, como vem de encontro com o que vem sendo proposto pela Base Nacional Curricular Comum. E por que desse propósito, dessa apresentação? Porque nós estamos num momento que vem em torno de 1 ano e meio aí de ensino remoto, e aqui no colégio onde que a gente está trabalhando, os alunos estavam retornando presencialmente. Então, a gente pensou de trazer através de um filme, um momento mais prazeroso e fomentar o espírito crítico desses alunos. Então, o desenvolvimento. Por que eu pedi a gentileza da professora Carla, que temos uma turma em comum, né, que é o 3º ano do ensino médio. Então, eu, como língua portuguesa, eu tenho 4 aulas semanais e a professora Carla só tem 1 aula semanal, né, de acordo com o currículo. Então, o que acontece? A gente só se encontra com essa mesma turma na sexta-feira, que é o caso, seria amanhã, e para ter uma devolutiva demais, né, porque ainda estamos no processo de desenvolvimento dessa atividade. No dia 3 de setembro, a gente apresentou para os alunos que eu tinha 2 aulas seguidas, o filme Colegas. Eu estava conversando com a Carla, assim, poxa, eu precisava de mais uma aula no mesmo dia para instigar esses alunos, né? Então, daí a Carla trouxe, a gente conversou previamente, fizemos um planejamento de como que seria essa estratégia. Inicialmente, a gente chegou no consenso desse filme, Colegas, porque previamente eu tinha fiz um trabalho com a professora Ângela no mestrado, de uma análise focando a questão da inclusão, do conceito de deficiência intelectual, do filme Colegas, que é um filme nacional, e eu falei assim, olha que interessante, vamos trabalhar isso, e ali, perto dessa data, no dia 19 de agosto, o ministro teve uma fala muito infeliz, muito totalmente desconexa, falando que os alunos com deficiência atrapalham os outros estudantes. Então, a gente começou a juntar um ali, opa, mas espera lá, isso, mas isso, e daí surgiu a necessidade de a gente trazer de uma coisa do cotidiano para a sala de aula. Então, a gente já tinha feito um trabalho previamente com a Ângela a respeito de um debate, uma análise focando como que é o contexto da educação especial, né? Como que ela se dá por conta do mestrado, o que a gente vem trabalhando, né? O filme Colegas foi debatido uma área técnica, né? Mostrando como que essa questão da sensibilização, o que é o deficiente intelectual, como que ele é representado, né?
E, paralelo a isso, acontece essa fala infeliz do ministro, que não representa como que é a inclusão de fato, para que quem convive e entende, sabe que quem vê nessa área entende o porquê, os benefícios, né, da inclusão. E a professora Carla, que é de artes, eu conversando com ela nos corredores da escola, porque é uma correria, a gente chegou a um consenso que a gente tem o mesmo assunto, né? Eu, como língua portuguesa, trabalho essa questão da produção textual, também a gente tem como, do meu conteúdo, eu tenho a charge, e a Carla falou, nossa, mas eu também posso trabalhar a leitura de imagem com base de charges. Então, a gente pegou essas vertentes para começar o nosso trabalho, né? Então, o desenvolvimento surgiu assim. Foi apresentado o filme Colegas para os alunos, né? Numa sexta-feira que eu tenho 2 aulas seguidas, eu só comecei a retomar só deu tempo de eu começar a comentar as impressões desse filme. Paralelo a isso, já veio no mesmo dia a professora Carla, que tinha aula com eles de arte, e ela trouxe 2 charges assim que fechava bem o tema, né? Que foi a fala do ministro, deixa eu achar aqui, tá? Que tem essa aqui que foi a charge do ministro, e ela achou que também, de fato, que vale ressaltar, em setembro teve as Paralimpíadas, né? Então, foi apresentado isso aqui para os alunos, a gente teve a fala do ministro, e essa interpretação, essa reflexão que a gente queria buscar para os alunos, né? Como que se dá essa questão da inclusão? Será que o aluno, né, o aluno com deficiência, isso dentro da sala de recurso, a professora Ângela também é professora de recurso 40 horas, eu só sou 20, a gente percebe que a inclusão, quando ela é bem trabalhada, né, quando ela tem essa sensibilização, ela atinge e evolui todo mundo ao redor. E claro que, deixa eu só ver aqui, né, aqui já vou entrar nas minhas conclusões, mas deixa eu retomar aqui. O filme Colegas, para quem não conhece, ele aborda os atores são síndrome de Down, possuem síndrome de Down, e ele aborda sonhos, né, que daí eu fiz uma outra fala, né, a Carla conversou a respeito da produção textual, da leitura das charges, né, eu trabalhei com os alunos com base no filme, porque eu tenho mais aulas que a Carla, né, a gente retomou esse debate com os alunos. Eu tenho aula com eles na sexta e na segunda-feira. Então, daí na segunda-feira, posterior ao filme, eu retomei alguns conceitos do filme, como que era visto os deficientes, eu expliquei como que é o trabalho da sala de recursos para os meus alunos do ensino médio, e fomentei essa questão, né, com base nas impressões e como que está sendo representado na sociedade. Né? Por que a gente não vê tanto imagens de deficiente nas mídias, vamos dizer assim, né? Paralelo a isso, uma coisa que eu gosto de fazer muito nas minhas aulas é a gente sempre dar uma cutucada ao aluno nessa questão assim, viu? Por que será que teve tanto impacto, tanta imagem, tanta propaganda a respeito das Olimpíadas, e das Paralimpíadas parece que não tem tanto destaque? Então, são essas reflexões que eu busquei com os alunos, né? Então, a partir disso, eu pedi para eles fazerem uma carta de solicitação, que é um gênero textual que eu tenho que trabalhar, né, na língua portuguesa, né? Então, o que a gente pôde colher dessas ações, né? Então, o trabalho foi interdisciplinar, né? Trouxe que dá, sim, para trabalhar, né? Que as disciplinas, elas podem se conversar, e quando acontece isso, é muito benéfico para os alunos. Os alunos mostraram, assim, posições bem pontuais, entenderam qual que era o processo, né? Eles até teve um menino assim que falou, professor, eu acho que Libras, né, que a representação, a língua de sinais, ela deveria ser uma disciplina, como língua, temos inglês, nós teríamos ter Libras também no ensino
básico, porque, assim, quando chegasse o deficiente auditivo, ele já saberia se comunicar, né? Então, uma coisa que eu já sabia previamente, porque eu já usei filmes para motivar debates e relembrar alguns conceitos ou trechos de filme, língua portuguesa, a gente acaba fazendo um pouco disso, é um ótimo recurso para a formação crítica. E a Carla contribuiu nessa questão do exercício de um olhar estético, né, que trouxe a sensibilidade, né, porque se eu passar um texto para o meu aluno, ele vai ter um impacto. Porém, se eu associo essa associação com, como eu posso falar, com imagem, com movimento, com uma entonação, vai ter outro impacto para esse aluno, né? Então, daí, depois do processo, eu fiquei a saber que até uma das minhas alunas do terceiro ano, o irmão dela é síndrome de Down, ele tem síndrome de Down. Então, ficou bem rico ainda o trabalho, até, por acaso, essas imagens aqui que eu coloquei no finalzinho são os trabalhos dos alunos. Foi algumas imagens que eu tirei das produções textuais que eles fizeram previamente no caderno, e algumas charges, né? Até essa menina aqui, que é essa aqui que deixou um pouquinho mais de destaque, me destacou, me chamou muita atenção, que é a menina... Já deu tempo, tá bem? Ah, e ela que tem um irmão que tem síndrome de Down. E outra coisa, a gente fica meio encolhido por conta dessa questão das barreiras escolares, e eu acho que foi bem benéfico, né? E essa aqui é a nossa referência, eu vou parar, então vou compartilhar. Nossa, Valdenise, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu quero fazer aqui uma correção, né? Na verdade, não é ministro teve uma fala infeliz. Na verdade, é sinistro é infeliz. Né? Eu nem sei dizer se nós temos ministro da educação hoje. Tá? Se vocês acham que temos, eu acho que é bom começar a rever os nossos conceitos do que é ser ministro da educação. Mas, eu quero te parabenizar, sabe, Valdenise, pela preocupação, porque, assim, inclusão é uma coisa que precisa se discutir muito mais nas escolas, gente. Se discutir nas escolas, né? Porque brinca-se de se fazer inclusão. Né? Inclusão, muitas das vezes, é interpretado como uma simples... você pegar as pessoas e jogar num ambiente, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem muito forte na nossa universidade aqui, né? A participação de comunidades indígenas, sabe? Então, eu sempre tenho essa preocupação, né? Em que inclusão é que está sendo feita. Eu sempre me pergunto isso, né? Porque você jogar as pessoas dentro de uma sala de aula sem ter uma preocupação de discutir, inclusive com o seu entorno, do porquê que aquela pessoa precisa estar ali, ou seja, não só para o desenvolvimento dela, mas para o desenvolvimento do meio que ela está vivendo. Nós precisamos né, de sensibilidade, né, social com relação às diferenças, e o processo de inclusão, muitas das vezes, ele nem se discute, né? Por que aquela pessoa tem que estar ali? Então, ele não foi infeliz, não, sabe? O sinistro é infeliz. Né? Então, assim, esse filme é muito bacana, eu assisti com a minha filha, acho que tem um pouquinho aí, tem alguns meses, né? Tem alguns outros filmes que eu vou citar aqui, eu imagino que vocês já tenham visto, né? Um outro filme que é recente, eu acho que até do ano passado, O Extraordinário, não sei se vocês assistiram, né? Também é um filme que dá para ser usado, né? Gente, Como Estrelas na Terra, assistam esse filme, né? Levem esse filme para a sala de aula, né? Mostrem para os seus alunos. Ah, mas eu sou professor de matemática, professor. Não tem problema. Sabe? Discutir a inclusão não é do professor de língua portuguesa, é do professor. É uma coisa que eu sempre falo antes, né? A gente confunde muito a função social de ser professor. Né? Ah, eu sou professor de matemática, de física. Não, você forma pessoas, você só usa a matemática e a física para essa formação acontecer. Entendeu? Então,
eu fico muito, assim, eu fico muito maravilhado com qualquer tipo de trabalho que venha a ter né, como objetivo a inclusão. Então, te parabenizo, né? E eu quero te fazer uma pergunta, sabe, Valdenize? Você trabalha mais com DAO? Como é que é o trabalho de vocês? Ou direciona, vocês ampliam para, né? Como é que é o trabalho de vocês? Assim? Então, o trabalho da educação especial dentro, eu estou na sala de recursos, até por acaso agora eu estou sem máscara, porque eu estou fechadinha aqui na sala. A gente trabalha com uma diversidade. Então, dentro do Paraná, não existe a gente pode atender transtorno funcional não específico, que seriam as dislexia, os transtornos, TDAH, dislexia, descalculia, que é aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Desculpa, Valdenize, eu acho que então eu fiz a pergunta errada. Na sua pesquisa, você direciona mais para DAO ou você amplia? É nesse sentido? O meu público-alvo do meu mestrado que eu estou fazendo é com base a qualidade de vida do aluno da sala de recurso. E daí, dentro da sala de recurso, a gente tem um leque de deficiências. Não é somente um público. Certo. Então, pode ter, até a Ângela está lá, está atendendo também, está na sala de recurso, ela está com autista, então a gente concentra alguns tipos de deficiência em alguns horários, porque vai ter maior facilidade de trabalhar com aquele aluno. Então, você vai ter alguns autistas em alguns dias, a gente tem horários de atendimento. Então, a gente pode ser deficiente intelectual, deficiência neuromotora, né? Então, a gente tem um leque de atendimento. Eu fui co-orientado, né, quando eu fiz o doutorado na UTFPR, aí fui co-orientado pela Sânia, que tem um grupo de pesquisa forte, né, acho que você deve conhecer lá, o pessoal da UTFPR, que tem um grupo de pesquisa forte de inclusão, né, não sei se você tem contato lá com o pessoal, tá? Da UTF, não exatamente, o meu mestrado é da UEPG, daí a gente tem mais contato, e a gente está trabalhando assim mais remotamente. Na verdade, a gente acaba trabalhando com o Brasil inteiro, que o Profei é nível nacional. Então, por exemplo, eu estou tendo aula com a Demétrio, são alguns escritores que estão nível nacional. Então, eu tenho aula com o pessoal de Santa Catarina, de São Paulo, depende agora das disciplinas específicas, sabe? Legal. Parabéns pelo seu trabalho, acho que riquíssimo, né, e extremamente importante, né, sabe, aqueles trabalhos que, né, todo trabalho tem sua importância social, mas esses, assim, sei lá, eles mexem muito com... E, infelizmente, né, a gente tem hoje um governo que não reconhece, né, a importância da educação, ou seja, cortando verbas, fazendo, né, tudo, e não é de se admirar de a gente ter... Você tem uma ideia, tem uma orientanda, que é da UTFPR, ela está fazendo a tese dela, né? Está trabalhando na tese dela, analisando discursos, viu, Valenice? Analisando o discurso dos personagens do governo, né? E articulando esses discursos ao Escola Sem Partido. Então, esse discurso aí do sinistro, né? É um dos que está sendo alvo da análise dela e mostrando a articulação desses discursos, né? Contra a educação, contra a saúde, né? A articulação que ele tem com a proposta da Escola Sem Partido, sabe? Então, é por aí, né? A gente só tem a lamentar o que está acontecendo no Brasil hoje, mas temos que continuar trabalhando, tá? E aí eu te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo aí, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Bom, então, se você quiser fazer alguma consideração... Eu só queria complementar, assim, que o trabalho ainda está no processo, porque, na verdade, o objetivo inicial lá que a gente discutiu lá no mestrado com a Ângela era que a gente tentasse, só que a gente depende da estrutura do colégio, né? E daí agora está em ensino remoto, tem algumas turmas que voltaram agora, que está quase 100%, né? E daí seria, assim, ser um debate com filmes que trazem essa questão da inclusão, né? Então, nós focamos esse porque é nível nacional,
e também teria outros, né, como, como você comentou, Extraordinário, daí tem Meu Nome é Rádio, então vários filmes que a gente traz essa questão. Eu só tenho a agradecer, né, a primeira, também vai estar sendo minha primeira apresentação, assim, formal, como, né, nesse formato, eu agradeço muito, aprendi muito, gostei muito da fala da Júlia de Souza, que eu anotei que alfabetização visual. Eu achei o máximo isso, porque vai de encontro com a interpretação de imagens, assim, gostei do que o professor falou também, dessa questão do pleonasmo, né, que a gente já está repetitivo, né, nessa questão, mas é um aprendizado, foi um aprendizado. Eu agradeço muito a participação, a oportunidade. Gratidão para vocês. Muito obrigada. Eu agradeço também. Nós aprendemos todo o tempo aqui com tudo que é trabalho que vai aparecendo. É um aprendizado coletivo, gente. Então, tá, dando sequência, nós temos aí o trabalho da Gabriele, né? Então, Gabriele, seja bem-vinda, né? Você tem a palavra aí, tá? Vou colocar aqui. Eita, peraí que saiu. Eita. Isso, você colocou aí depois saiu. Aí fechou a apresentação. Só um pouquinho, professor. Não, tranquilo, fica tranquilo aí. Aconselho você fazer em tela inteira, eu acho que é mais seguro, sabe? Eu vou... Porque normalmente quando eu tento fazer em uma janela, Dá essas problema. apresentações, ela trava, sabe? Não é muito... Estão vendo? Pronto, agora está aparecendo aqui. Isso, tranquilinho. Então, tá. Então, olá, né, todo mundo. Meu nome é Gabriele e eu vou estar apresentando um relato de experiência, né, que é intitulado Análise de Imagens com Enfoque CTS, livros didáticos de física do PNL de 2018, que eu escrevi junto com a professora doutora Josi Agatha Parrilha da Silva e o professor doutor Marcos César Daiane Neves. Para contextualizar um pouco do relato, né, esse relato ele surge da experiência que eu tive no PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que o projeto era Imagens da Ciência, Estudo, Análise e Criação de Imagens para o Ensino de Ciência com enfoque CTS, em que eu fui orientado, né, pelo professor Marcos César Daiane Neves, na UEM, e fui auxiliada pela professora Josi, né, no grupo de pesquisa que desenvolvia os trabalhos. Esse trabalho, esse projeto do PIBIC, ele surgiu, né, a partir de uma inquietação referente ao sistema educacional, né, atual da época do trabalho, mas que se encontrava, que na verdade ainda, né, o ensino ele se encontra inserido num padrão que colabora para pessoas que são reprodutoras de conhecimento, né, e não criadoras dele. Que molda, né, e mecaniza, né, ao invés de priorizar essa criatividade de cada um, né, de cada um ali no seu aprendizagem, e que, além disso, é focado na memorização e na não espontânea associação de ideias. E quando foi pensado o ensino de ciências, né, inserido nesse contexto, a gente viu, né, que o ensino de ciências apresentava conceitos lógicos e teóricos, né, o que faz com que os alunos eles só aprendam as suas partes fragmentadas do conteúdo que está sendo visto, o que impossibilita, né, que os alunos eles compreendam esses fenômenos como um todo, né, já que eles compreendem somente ali suas partes e ainda desassociadas entre elas. Então, em virtude desse cenário, né, da educação como um todo e voltada ali para o ensino de ciências, essa pesquisa ela surgiu buscando mais uma maneira para contribuir, né, à desmecanização do ensino e também para uma maneira que proporcionasse uma formação onde, né, em que os alunos ali eles enxergassem sentido nos conteúdos vistos e também soubesse discutir ciência.
E para isso, né, foi utilizado no trabalho o enfoque CTS, né, que propõe estudar essas relações entre seus pilares, que é a ciência, tecnologia e sociedade, a fim de formar um cidadão consciente de suas responsabilidades sociais e também questionador, né, das evoluções científico-tecnológicas, ou seja, ao aluno ali que durante a sua formação ele vai ter a oportunidade de discutir os impactos causados, né, pela ciência e a tecnologia ali na sociedade, tendo a oportunidade de se questionar, né, se esses desenvolvimentos dessa interação ciência e tecnologia vão afetar o seu contexto social de forma positiva ou negativa, ou se no caso, se afetou de forma positiva ou negativa, né, sendo abordado nessa discussão aspectos históricos, políticos, socioeconômicos, éticos, enfim, tudo a respeito do que está sendo estudado. E a proposta no trabalho foi aliar esse enfoque com a leitura de imagens, né, que possibilita a interdisciplinaridade do ensino e uma melhor associação dos saberes. E para fazer isso no nosso trabalho, né, para aliar essas duas ideias, a gente utilizou a leitura de imagem interdisciplinar, adaptada ao enfoque CTS, para realizar a leitura das imagens dos livros aprovados no PLD de 2018. O objetivo do trabalho, né, era analisar essas imagens com enfoque CTS da área da física, encontradas em livros selecionados, né, a partir dos aprovados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, e para isso a gente realizou 3 etapas no nosso trabalho, que foi selecionar os livros aprovados no PLD da área de física, selecionar e coletar imagens com tema CTS nos livros selecionados e analisar as imagens dos livros selecionados que apresentassem maior ou menor potencial CTS. Falando agora mais, né, da seleção, da coleta e da análise de imagens, no primeiro momento do trabalho a gente se dedicou, né, a selecionar os livros aprovados no último PNLD, vigente no ano do trabalho, que era o PNLD de 2018, né, e 5 coleções foram selecionadas. A coleção Física, da editora Ática, Compreendendo a Física, também da editora Ática, Física Aula por Aula, da editora FTD, Física, da editora Saraiva, e Física para o Ensino Médio, também da editora Saraiva. No segundo momento, né, dessa parte da seleção das imagens com tema CTS nos livros selecionados, essa seleção ela foi feita de 2 maneiras diferentes. Em 4 das 5 coleções selecionadas, foram selecionadas somente imagens que tivessem, né, ali no seu texto ou na sua legenda a identificação como sendo de CTS. E na outra coleção restante, né, a Física da editora Ática, foram selecionadas imagens que talvez que não tinham, né, que não eram identificadas como CTS, nem no seu texto, nem na sua imagem, mas que continham uma potencialidade de ser trabalhada com esse enfoque. Escolhida as imagens, a gente partiu, né, analisou inicialmente as imagens para ver qual apresentava o maior ou menor potencial CTS. No primeiro momento, né, dessa análise, utilizando a leitura de imagem interdisciplinar, a gente identifica o livro, identifica a imagem, a gente analisou a imagem quanto à representação dela, ou seja, se ela era uma gravura, uma fotografia, uma pintura, enfim, a sua representação, né? A gente analisou também a possível identificação do tema CTS que a imagem continha, então, como está ali exemplo, se era recurso energético, transporte, enfim, qual assunto CTS ela abordava. E aí, feita essa identificação, a gente parte para o primeiro passo, né, que é a análise da forma. Aqui a gente vê a respeito da cor da imagem, né? A gente descreve a respeito da cor da imagem, se ela tem dimensão, se ela tem uma nitidez e uma boa proporção. E aí, a gente, a partir desse primeiro passo, também começa a denotar valores, de 1 a 10, para cada um desses passos. Então, a gente analisou ali quanto à forma da imagem, e aí, refletindo sobre esses pontos, né, que eu falei, a cor, a nitidez, proporção, a gente atribui um valor para essa imagem. Aí, no segundo passo, a gente fez a análise da relação entre título, legenda e texto, né, onde
a gente viu se esses 3 elementos eles tinham coerência entre si, ou seja, se o título, a legenda e a imagem eles, tinha sentido com o que a imagem queria passar, né? E analisou também quanto à potencialidade da imagem para abordagem CTS, seguindo o critério que se tinha uma questão, tem potencialidade. 2 questões, boa potencialidade. 3 questões, era uma alta potencialidade. E aí, de novo, nesse espaço, a gente atribuiu valor de 1 a 10, cada um deles, né? No terceiro passo, a gente analisa quantas relações entre autor, contexto, leitor que envolvem a imagem com enfoque CTS. Então, aqui a gente tentou entender o que o autor da imagem queria com ela, qual era o contexto que essa imagem estava inserida quando ela foi produzida, qual o contexto que o livro quis trabalhar com essa imagem, e se o leitor ele tinha as habilidades necessárias para entender o que estava sendo ali trabalhado e o contexto que essa imagem estava sendo passada para ele. E em relação ao quarto e último passo, né, a análise interpretativa da imagem, interações entre a imagem e o foco CTS. Aqui é a parte onde o pesquisador, né, utilizando essa leitura de imagem interdisciplinar, no caso eu, tive que argumentar o porquê dessa imagem ela poder ser trabalhada com enfoque CTS. Aí, em cada um desses 4 passos, né, como eu disse, foi atribuído um valor de 1 a 10, e aí, ao final de todos esses passos, né, pegando esses valores atribuídos, a gente via se essa imagem tinha um maior ou um menor potencial CTS. Pelas análises, né, que foram feitas no trabalho, foi possível ver que nenhuma das coleções elas apresentaram imagem CTS, então nenhum das 5 coleções de livro tinha no texto ou legenda a identificação CTS, né? E na coleção que foram selecionadas imagens sem essa identificação, foram encontradas somente 18 imagens com potencial, né, dividida entre os 3 volumes da coleção, o que demonstra, né, uma ausência de imagens que se relacionem com o enfoque CTS e enfatiza o ensino mecanizado que fez a pesquisa surgir, né? Um ensino que é sem ligações com a própria vida em sociedade. E também a gente viu, né, que é necessário a mudança no cenário educacional e que ainda tem uma longa caminhada, né, para que isso se realize, para que isso aconteça, mas que aliar os estudos CTS com a leitura de imagem potencializa, né, o ensino e possibilita uma melhora na construção do conhecimento e na formação do aluno como um ser consciente, né, de suas responsabilidades sociais e que no futuro vai contribuir para essa mudança no cenário educacional. Essas são minhas referências que eu utilizei no trabalho e obrigada pela atenção. Obrigada, Gabriele. Legal. Parabéns, Gabriele. A Gabriele está trabalhando aí comigo numa oficina à tarde. Temos encontro aí, né, Gabriele? Na oficina. Daqui a pouco. Mais tarde. Gente, eu gostei, assim, todo trabalho que começa criticando o ensino, criticando, né, e a forma como a Gabriele traz o trabalho dela, né, mostrando que não é uma crítica só porque eu quero chutar o balde, eu quero, né, não, tem um fundamento, ou seja, ela inicia o trabalho dela fazendo aí uma crítica a esse modelo, né, behaviorista que valoriza a repetição lá, então ela inicia o trabalho dela por aí, né? E depois de toda a apresentação que ela fez aí, né, da investigação que ela fez, lá no finalzinho, constata-se, né, ela constatou, né, que não havia, né, nos livros, imagens com essa relação CTS, ou seja, com uma relação explícita de, essa imagem aqui, tá, CTS. E aí, quando a gente vê uma conclusão dessa, a gente precisa pensar, né, que, antes de qualquer coisa, o conteúdo curricular, né, ele faz parte de uma escolha extremamente política, né, pessoal? Então, o livro didático, ele é
né, um objeto que está ali, que vai nos auxiliar, né, e ele ele faz parte de todo um contexto de escolha política. Vários autores falam isso, né? Se você for ler Chassot, ó, deixa eu pegar aqui o livro, peraí. Eu não vou achar agora. Ah, tá aqui. Achei aqui. Tá aqui. Né, se você for ler Chassot, né, aqui, ó, Alfabetização Científica, nesse livro aqui, o Chassot toca nessa questão das escolhas, né, do conteúdo como escolhas políticas. O Freire fala isso em várias das obras dele. Né? Então, aí uma coisa legal, né? Porque se você não encontra nos livros didáticos que estão sendo propostos agora, né, pelo Plano Nacional, esse viés de articulação, é preciso construir alguma coisa. Então, aqui vai uma proposta, né, Gabriel? Você pensar, aí vale a pena construir alguma coisa. Entendeu? Porque olha, prestem atenção, tá? O cenário pede isso, né? O cenário pede, imagine que tivesse num livro de física uma imagem que pudesse fazer um professor de física ao trabalhar energia, por exemplo. Né? E que tivesse uma imagem lá que mostrasse, por exemplo, o crime que se comete, né, quando o assunto é Petrobras no Brasil. Né? Imagina uma imagem que pudesse trazer essa discussão em sala de aula. E quando eu digo crime, é crime mesmo. Eu sempre interpreto privatização como crime, mas no Brasil, né, não, privatização, nunca tem estudo nenhum, né, vende-se ao léu, né, ó, a placa, só falta estar a placa na frente lá das estatais, né, vende-se, são todas, né, e a Petrobras é a boneca da vez, porque desde o golpe de 2016, né, uma das coisas que os Estados Unidos tinham interesse, né, e não só os Estados Unidos, era em botar a mão no petróleo brasileiro, uma das maiores descobertas dos últimos 50 anos do Brasil. Né? Por que isso não está nos livros? Por que não se discute isso? Por que isso não aparece como imagens explícitas no livro didático? Porque, volto a dizer, a escolha do conteúdo é político. Né? É política a escolha. Entendeu? Então, aí vai um adendo, né, de se produzir materiais que possa se levar a essas discussões. E esses materiais podem ser artigos. Entendeu? Então, te parabenizo pelo trabalho e pergunto já para você, deixo essa pergunta para você, né? Você está pensando em alguma coisa nesse sentido, já que você constatou, porque você fez uma constatação extremamente importante, ó, não achei imagens, né, que articule ciência e tecnologia e que discuta os desdobramentos dessa relação ciência e tecnologia, porque nós precisamos discutir isso. Né? Gente, o que está se fazendo com a Petrobras, fatiando para se vender, né? E quando se vende uma estatal como a Petrobras, cujos royalties eram direcionados para a educação, ou seja, quando se vende um negócio desse, né, está se cometendo um crime contra a sociedade, mas não se discute isso na escola. É preciso ouvir o outro lado. Eu gostaria de ouvir o outro lado, né, que normalmente vem com explicações bem vagas, que é para as pessoas não entenderem absolutamente nada, então as pessoas trazem aqueles termos técnicos, né? Ou seja, na prática, é igual, na prática, eu vou dar um exemplo, é igual a história da reforma trabalhista, né, que foi proposta lá pelo Michel Temer, que ia gerar emprego. Tá? Aí, está gerando. Até hoje está gerando bastante. Então, na prática, é isso que acontece. Sabe? A gente precisa levar para a sala de aula essas discussões, mas essas discussões não aparecem nos nossos principais. Se vocês pegarem a literatura para ler, literatura de educação e ciência para ler sobre o livro didático, gente, vocês vão constatar que o livro didático é um dos principais instrumentos de utilização em sala de aula. E você constatou uma coisa interessante, não há
né, nos livros didáticos de física, uma relação de ciência e tecnologia explícita para que o professor pudesse direcionar uma discussão nesse sentido. E quando eu falo em Petrobras, aqui eu estou citando uma estatal, né, porque estão privatizando o Brasil, estão vendendo, né, na verdade, assim, tem gente vendendo aí, eu ia usar uma expressão muito forte aqui, mas deixa para lá, mas estão vendendo o Brasil. Né? E isso poderia ser discutido nas aulas de ciência. E quando eu digo ciência, ciência física, de química, de biologia, energia, por exemplo, energia é um tema que perpassa por tudo. Da matemática, à arte, à ciência, poderia ser discutido. Mas não aparece nem no livro de física para se discutir. Imagina nos livros, né, de matemática, ou seja, não aparece. Mas está aí uma proposta. Né? Então, eu faço essa pergunta para você, Gabriele, para você, se tem alguma proposta em vista, né, de construir alguma coisa, artigo, que proponha imagens, alguma coisa assim, como é que você pensou, ou se não tem, fale aí qual que é. Não, ainda não tenho nada, mas penso em trabalhar com isso, né? Eu gostei tanto do Enfoque CTS, acho que é tanto necessário que é o que eu quero trabalhar no mestrado, né? E utilizando os filmes, as séries, como o professor sabe, né? Esse universo imagético aí. Mas a minha ideia é tentar construir propostas, né, para essa utilização no ensino, sim. Mas nada em vista ainda. Legal. Alguém quer fazer algum comentário? Aí agora a gente abre um pouquinho para todos, né? Porque todos apresentaram os trabalhos. Cíntia, não sei, queria dar a palavra para as outras pessoas também. Não, professora, obrigada. Só quero depois fazer um print com a turma, por gentileza. Ah, sim, importante, né? Para a gente depois colocar para todo mundo. Não sei se a Júlia poderia abrir a câmera dela, como é que está lá, se ela está em aula. Isso. Conseguiu? Tá desligado seu microfone, Cíntia. Não consigo vê-los todos aqui, só um minutinho. Tá. Mas, gente, todos estão de parabéns, né? Os trabalhos excelentes. Eu acho que vale muito a pena a gente participar de uma sala como essa, porque a gente aprende bastante, né? Principalmente com trabalhos aí que a gente às vezes olha, nossa, eu não pensei nisso, que legal essa articulação de saberes que aparece aqui nesses trabalhos, né? Acaba fazendo com que a gente tenha ideias, né? A gente vira e mexe, fica escrevendo projeto de pesquisa, submetendo, e muitos desses projetos acabam saindo dessas conversas aqui, que a gente nem, né, imagina. Então, todos estão de parabéns, né? Deixo um pouquinho aí a palavra para quem quiser, né? Quem quiser fazer algum comentário. Aí, alguém quer fazer? Não? Então, podemos parar a gravação. Cíntia? Podemos parar, para não ficar muito longa a nossa gravação.